Acredite se quiser, de verdade, se quiser. O exército brasileiro, que já rala para conseguir um investimento digno em defesa do governo, sofreu um golpe milionário que envolve até mesmo um veterano da lendária Força Expedicionária Brasileira. Olha o tamanho do rolê. E para piorar a situação, esse golpe também envolve uma das questões mais polêmicas das Forças Armadas brasileiras, que são as famosas pensões militares. Enquanto o mundo entra em um colapso geopolítico com países como o Japão, até então considerados pacíficos, começam a investir o dobro em defesa no setor bélico, as Forças Armadas brasileiras, a maior parte dos gastos das Forças Armadas brasileiras são destinados a pensão militar. E pessoal, lembrando que entre os dias 16 e 19 de dezembro vai rolar o intensivão de análise de dados da hashtag Treinamentos. Serão 4 aulas gratuitas que vão te ensinar a dominar a habilidade de análise de dados, uma das habilidades mais requisitadas, mais valorizadas no mercado de trabalho atual, seja o ramo que for. E você não precisa ter experiência no ramo, porque você aprenderá tudo passo a passo desde o zero, com aulas didáticas, com todo o material e apostilas necessárias. E o melhor é que tem certificação de participação para incrementar ainda mais o seu currículo. E para garantir a sua vaga é muito simples, basta apontar a sua câmera para o QR Code da tela ou acessar o link em destaque aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você está cansado de ser CLT, você tem que buscar a profissionalização, a especialização, e a análise de dados é um ótimo caminho. Então aproveite essa oportunidade da hashtag Treinamentos. É impressionante que tudo que está ruim pode piorar, como se não bastasse a luta constante das Forças Armadas brasileiras para conseguir um investimento financeiro digno do tamanho do Brasil e das necessidades geopolíticas atuais. O exército brasileiro sofreu um golpe milionário. Aí você pensa que esse golpe foi de um governo ou de uma empresa multimilionária ou de algum boicote internacional, que inclusive nós estamos muito acostumados com isso. Aí descobre que foi uma mulher que conseguiu a façanha de fazer um rombo de quase 4 milhões de reais no Exército Brasileiro. O Superior Tribunal Militar confirmou recentemente a condenação de Ana Lúcia Umbelina Galache de Souza por falsificação de documentos para conseguir de forma indevida a pensão militar. Entre novembro de 1988 e junho de 2022, Ana Lúcia acumulou 3,7 milhões de reais ao se passar por filha de Vicente Zarate, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e membro da lendária Força Expedicionária Brasileira. O caso, desvendado em 2021, evidenciou não apenas a fraude cometida, mas também as lacunas no sistema de concessão e fiscalização das pensões militares, um tema muito polêmico. Ana Lúcia, representada pela Defensoria Pública da União, alega que não houve dolo em suas ações, mas os registros mostram o contrário. A história é que quando ela tinha 15 anos de idade, ela simplesmente, com a ajuda de sua avó, a dona Conceição Galache, falsificou a documentação mudando seu nome para Ana Lúcia Zarate, se passando por filha de Vicente Zarate, um ex-combatente que lutou bravamente na Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Quando o militar brasileiro faleceu, Ana passou a receber uma pensão mensal que chegou a atingir cerca de 8 mil reais. O golpe permaneceu oculto por mais de 3 décadas, até que em 2021 sua avó, a dona Conceição, descontente com a parte da pensão que recebia da neta, denunciou a fraude à Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Pouco depois, em maio de 2022, Conceição faleceu, deixando Ana Lúcia no centro de uma investigação que culminou em sua condenação pela Justiça Militar. E em 2023, Ana Lúcia foi sentenciada a 3 anos de prisão e condenada a devolver os valores recebidos de forma irregular, estimados em 3,2 milhões de reais, ajustados para a época. O Tribunal de Contas da União destacou que Ana Lúcia admitiu ter consciência da falsificação, utilizando o nome de Ana Lúcia Zarate exclusivamente para tratar de questões relacionadas à pensão militar. E em agosto de 2023, o comandante do Exército Brasileiro foi oficialmente informado das conclusões do relatório da auditoria, que confirmou a irregularidade das contas e a fraude cometida. E esse caso traz à tona as polêmicas envolvendo
envolvendo as pensões militares, principalmente se tratando de militares falecidos. Esses benefícios, instituídos pela Lei nº 4.242/63, visavam inicialmente amparar descendentes diretos de ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, mas foram objeto de diversas modificações legislativas ao longo das décadas. Em 2000, a lei que garantia a pensão vitalícia foi extinta, restringindo o benefício a filhos ou enteados até 21 anos de idade ou até 24, se fossem universitários. Contudo, militares que ingressaram nas Forças Armadas antes dessa data ainda podem assegurar o benefício para suas filhas mediante uma contribuição adicional de 1,5%. E o pagamento de pensões vitalícias a filhas de militares, essas filhas casadas ou com idade produtiva, foi alvo de críticas, debates, questionamentos sobre o alto custo ao sistema brasileiro. Em 2018, o Exército Brasileiro estimou um gasto de 407,1 milhões de reais em apenas um mês para manter as pensões de 67.625 filhas de militares. Ao todo, mais de 110 mil mulheres recebiam benefício nas três Forças Armadas, incluindo 22.829 na Marinha e 20.070 na Aeronáutica. Algumas dessas beneficiárias acumulam pensões, seja como filhas ou viúvas de militares, o que agrava ainda mais a pressão financeira sobre o sistema. O histórico legislativo das pensões militares reflete a complexidade e as controvérsias em torno do benefício. Em 1960, uma lei permitia a concessão de pensão para filhos de qualquer condição, inclusive os maiores do sexo masculino. Essa legislação foi alterada em 1991, restringindo o benefício a filhas solteiras. No entanto, a mudança foi contestada pelo então Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, que alegou irregularidades no processo legislativo. Em 1993, o Supremo Tribunal Federal considerou a emenda inconstitucional, restaurando o benefício para as filhas casadas. E o alto custo dessas pensões militares é motivo de debate. O alto custo para os cofres públicos. Recentemente, um portal, o Sohu.com, um dos maiores da China, publicou um artigo criticando o Exército Brasileiro justamente por causa dessas pensões. No artigo, ele aponta que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas brasileiras, gastam mais com pensões do que com, de fato, a modernização das forças. Projeções indicam que os custos ainda serão significativos até 2060, mesmo com a redução progressiva no número de beneficiárias. Entre 2010 e 2016, o Exército registrou uma diminuição de 15,6% nos gastos com pensões, mas a despesa mensal continua elevada devido às concessões em vigor e aos direitos adquiridos por militares antes das mudanças legislativas. O caso de Ana Lúcia evidencia não apenas a fragilidade nos mecanismos de controle, mas também a necessidade de uma revisão mais ampla no sistema de pensões militares. A fraude permaneceu encoberta por décadas, mostrando como lacunas na verificação de documentos podem resultar em prejuízos expressivos ao erário. Além disso, a situação levanta questionamentos sobre a justiça e a sustentabilidade de benefícios vitalícios para filhas de militares, especialmente em um contexto de restrições orçamentárias e demandas crescentes em outras áreas públicas. Em um país onde os recursos públicos são limitados, a eficiência na gestão de despesas é crucial. Casos como a de Ana Lúcia reforçam a necessidade de maior transparência e rigor na administração de benefícios. Mais do que uma questão de legalidade, trata-se de zelar pela ética e pela responsabilidade na utilização dos recursos destinados ao bem comum. A condenação de Ana Lúcia representa um passo importante nessa direção, mas também destaca a urgência de reformas que garantam maior equidade e sustentabilidade ao sistema de pensões militares no Brasil. Aí eu faço a pergunta mágica, principalmente para você que é inscrito do canal Vamos Falar de História e com certeza gosta de assuntos geopolíticos, de assuntos militares. Você é a favor ou contra as pensões militares nesse caso?
Comente aqui embaixo o seu ponto de vista para a gente debater e não se esqueça de garantir a sua vaga no intensivão de análise de dados da hashtag treinamentos que vai ocorrer entre os dias 16 e 19 de dezembro. É muito simples, basta apontar a sua câmera para o QR Code da tela ou acessar o link em destaque aqui embaixo na descrição do vídeo. É uma ótima oportunidade para você aprender, se profissionalizar, se especializar e assim incrementar o seu currículo. Fiquem todos com Deus e até mais!